Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Muita gente ouve falar em visualização criativa e imediatamente pensa em algo superficial, fantasioso ou até místico demais. Como se visualizar fosse apenas fechar os olhos, imaginar uma vida melhor e esperar que o universo resolvesse tudo sozinho. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Visualização criativa, quando compreendida com maturidade, não é fuga da realidade. É treinamento mental. É uma forma de preparar a mente para reconhecer caminhos, sustentar possibilidades e se tornar mais compatível com a vida que você deseja construir. Porque a mente não enxerga apenas o que está fora. A mente também enxerga a partir do que foi treinada a perceber. Se você treina sua mente apenas para o medo, ela vai notar riscos em todos os lugares. Se treina sua mente para a escassez, ela vai notar falta em todos os cenários. Se treina sua mente para a rejeição, ela vai interpretar sinais neutros como ameaça. Mas se você aprende a treinar a mente para enxergar possibilidades, valor, direção e expansão, algo começa a mudar. Você não passa a viver em ilusão. Você passa a perceber o que antes ignorava. É por isso que tantas oportunidades passam despercebidas. Não porque não existam, mas porque a mente da pessoa ainda não está preparada para reconhecê-las como reais, possíveis ou acessíveis. Neste vídeo, eu quero mostrar o que é visualização criativa de verdade, porque ela pode ser tão poderosa quando usada com consciência, como ela muda a forma como você percebe a realidade e como começar a praticá-la de um jeito simples, profundo e útil. Porque muitas vezes a oportunidade não surge do nada. Ela já estava ali. O que faltava era uma mente treinada para vê-la. Então fique comigo até o final, porque talvez este vídeo ajude você a entender que a imaginação, quando bem direcionada, não serve para fugir da vida, mas para preparar você para vivê-la em um nível mais alto. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Antes de qualquer coisa, precisamos limpar um equívoco comum. Visualização criativa não é fingir que já tem tudo, não é negar a realidade e não é se iludir com uma imagem bonita sem mudar nada internamente. Visualização criativa é o uso intencional da imaginação para criar uma referência mental mais alinhada com aquilo que você deseja construir. Parece simples, mas isso é muito poderoso. A mente humana responde a imagens, sensações, significados e repetições. Quando você imagina algo com clareza e emoção, está oferecendo para sua mente uma nova possibilidade de direção. Está dizendo a ela: isso existe como caminho, isso pode ser considerado, isso pode deixar de ser estranho, isso pode começar a parecer compatível comigo. A visualização não substitui a ação. Ela orienta a ação. Ela ajuda a reorganizar a percepção. Ajuda a reduzir a estranheza diante do novo. Ajuda a criar familiaridade com uma realidade que antes parecia distante. Ajuda a desmontar a sensação de impossibilidade que muitas vezes bloqueia a iniciativa. Por exemplo, uma pessoa que nunca se permitiu imaginar uma vida mais próspera pode continuar presa ao mesmo teto mental por anos. Não porque seja incapaz, mas porque a própria mente ainda interpreta a abundância como algo fora do seu mundo. Quando essa pessoa começa a visualizar com maturidade uma versão mais clara, forte e próspera de si mesma, algo começa a acontecer. A mente deixa de tratar aquela possibilidade como uma fantasia absurda e começa a aceitá-la como cenário em construção. É por isso que a visualização criativa, quando bem feita, não é devaneio. É ensaio mental. E todo ensaio mental influencia a forma como você entra em contato com a vida real. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Existe uma verdade muito importante aqui. A mente não percebe tudo que existe. Ela filtra. Todos os dias você recebe milhares de estímulos, informações, sinais, possibilidades, expressões, conexões, ideias e oportunidades. Mas sua mente seleciona apenas uma parte disso, com base no que considera relevante, familiar, seguro ou urgente.
Em outras palavras, você não enxerga apenas o mundo como ele é. Você enxerga o mundo a partir do que sua mente foi treinada a notar. Se a sua mente foi treinada para a carência, ela repara primeiro no que falta. Se foi treinada para a crítica, ela repara primeiro no que está errado. Se foi treinada para o medo, ela repara primeiro no risco. Se foi treinada para a rejeição, ela repara primeiro na possibilidade de não ser aceito. Mas se a mente começa a ser treinada para perceber caminhos, recursos, sinais de valor, abertura e direção, sua experiência da realidade muda. Não porque o mundo mágico apareceu do nada, mas porque você passou a ver coisas que antes estavam invisíveis para o seu campo de atenção. Muitas pessoas acham que oportunidade é algo raro, quase sorte pura. Mas em muitos casos, oportunidade é também percepção treinada. Duas pessoas podem viver na mesma cidade, ter acesso aos mesmos meios, conhecer as mesmas ferramentas, ouvir conversas semelhantes e ainda assim, uma perceber um caminho e a outra não. O que muda? Muitas vezes o estado interno. A visualização criativa ajuda exatamente nisso. Ela amplia a disponibilidade mental para notar o que antes era descartado por hábito, medo ou limitação emocional. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Se a visualização é tão útil, por que tanta gente pratica e não percebe resultado? Porque muita gente visualiza de forma errada. O primeiro erro é visualizar como fuga emocional. A pessoa imagina uma vida perfeita apenas para escapar do desconforto atual, mas não usa essa imagem para reorganizar comportamento, linguagem interna e postura diante da vida. Ela fantasia, mas não se prepara. O segundo erro é visualizar grande demais sem construir ponte interna. A mente pode rejeitar imagens muito distantes quando não existe base emocional para sustentá-las. Em vez de inspirar, a visualização pode gerar sensação de mentira, inadequação ou distância. O terceiro erro é visualizar sem presença emocional. A pessoa até cria uma imagem bonita, mas não sente conexão com ela. Não há verdade, não há corpo, não há emoção coerente. Fica tudo mental demais, abstrato demais. O quarto erro é imaginar o resultado e ignorar a identidade. A pessoa visualiza dinheiro, sucesso, reconhecimento, relacionamento, paz, mas não visualiza a si mesma se tornando alguém capaz de sustentar aquilo com maturidade. Esse ponto é central. Visualização criativa não é apenas ver a vida que você quer. É também ver a pessoa que você precisa se tornar para viver essa vida com consciência, equilíbrio e consistência. Quando você visualiza apenas o que quer receber, mas não a identidade que precisa construir, a prática fica incompleta. A visualização madura não pergunta só, o que eu desejo? Ela pergunta também, quem eu preciso me tornar para me relacionar com isso de forma saudável e verdadeira? Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Muitas pessoas imaginam oportunidade como algo grande, óbvio e extraordinário. Uma proposta perfeita, uma mudança radical, um convite brilhante, um momento ideal. Mas na prática, muitas oportunidades chegam de forma discreta. Às vezes, a oportunidade chega como uma ideia que insiste em voltar. Como uma conversa aparentemente simples. Como uma habilidade que você ainda não valorizou o suficiente. Como uma necessidade que alguém revelou e que você poderia ajudar a resolver. Como uma pequena decisão que abre outra e depois outra. Mas a mente distraída, cansada, insegura ou treinada para a escassez costuma ignorar essas pequenas portas. Ela espera algo grandioso e, enquanto isso, não percebe o valor do que já está se desenhando diante dela. A visualização criativa ajuda a mudar isso, porque ela não serve apenas para atrair. Ela serve para alinhar sua atenção. Quando você visualiza com consistência uma vida mais consciente, mais próspera e mais alinhada, começa a prestar mais atenção naquilo que combina com essa direção. Passa a reconhecer melhor o que fortalece sua expansão e o que enfraquece seu caminho. Passa a notar padrões. Passa a perceber convites sutis da vida.
Então, oportunidade deixa de ser apenas sorte e passa a ser também sensibilidade treinada. E isso muda tudo. Porque uma mente desperta enxerga valor onde a mente limitada enxerga apenas rotina. Enxerga possibilidade onde a mente travada enxerga apenas risco. Enxerga início onde a mente antiga enxerga apenas incerteza. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Agora vamos para a parte prática. Como fazer isso da forma certa? O primeiro passo é escolher um foco claro. Não tente visualizar 10 coisas ao mesmo tempo. Escolha uma direção principal. Pode ser uma nova fase profissional, mais prosperidade, mais clareza mental, uma postura mais confiante, uma relação mais saudável com seu valor, uma vida com mais paz e alinhamento. O segundo passo é visualizar menos o espetáculo e mais a verdade. Em vez de imaginar cenas exageradas que não geram conexão interna, imagine experiências que façam sentido para sua alma agora. Como seria acordar com mais clareza? Como seria falar com mais firmeza? Como seria se sentir mais merecedor? Como seria agir com menos medo? Como seria perceber melhor oportunidades no seu dia? O terceiro passo é incluir emoção e corpo. A visualização não deve ser apenas pensada. Deve ser sentida. Enquanto visualiza, perceba como essa nova realidade se manifesta no corpo. Mais leveza? Mais firmeza? Mais abertura? Mais presença? Mais tranquilidade? Isso ajuda a tornar a experiência mais real para a mente. O quarto passo é visualizar a identidade, não só o resultado. Veja-se tomando decisões melhores, comunicando-se melhor, reagindo com mais maturidade, sustentando algo bom sem culpa, recusando padrões antigos, agindo com coerência. O quinto passo é encerrar a prática com uma ação concreta. Depois de visualizar, pergunte a si mesmo: qual pequena atitude combina com a realidade que acabei de ensaiar mentalmente? Talvez seja organizar algo, mandar uma mensagem, começar uma tarefa, anotar uma ideia, revisar uma decisão, cuidar melhor da sua energia, estudar com mais foco. Assim, a visualização sai do campo abstrato e começa a tocar a vida real. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Quero deixar agora um exercício simples para você fazer hoje, de preferência em um momento de silêncio. Feche os olhos por alguns minutos e imagine uma versão sua vivendo com mais clareza, presença e abertura para oportunidades. Não pense primeiro em riqueza extrema ou em uma vida perfeita. Pense em sinais concretos de expansão. Imagine-se acordando com uma sensação de direção mais forte. Imagine-se falando consigo mesmo com mais respeito. Imagine-se andando pela vida com menos medo e mais presença. Imagine-se reconhecendo um caminho que antes passaria despercebido. Imagine-se dizendo sim a algo que combina com sua nova fase. Imagine-se se sentindo mais compatível com o bem. Agora observe. Como essa versão sua pensa? Como ela respira? Como ela decide? Como ela reage quando uma oportunidade aparece? Como ela trata o próprio valor? Como ela se posiciona? O que ela já não aceita mais? O que ela começa a acolher com mais naturalidade? Fique alguns instantes nessa imagem. Depois, abra os olhos e escreva uma frase. Hoje eu escolho treinar minha mente para perceber. Complete com honestidade. Pode ser: perceber mais valor no que faço, perceber caminhos, perceber sinais de expansão, perceber novas possibilidades, perceber meu próprio potencial, perceber o que antes eu ignorava por medo. Esse exercício parece simples, mas ele inicia uma mudança importante. Você deixa de viver apenas reagindo ao automático e começa a orientar sua atenção com mais consciência. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades?
É importante dizer isso com muita clareza. Visualização criativa não é fórmula mágica. Ela não substitui responsabilidade, prática, decisão, constância e ação. Mas ela muda quem a pratica. E quando você muda internamente, começa a se relacionar de outro modo com a vida. Passa a perceber melhor o tempo. Passa a valorizar mais seu potencial. Passa a notar conexões. Passa a acessar mais coragem. Passa a interromper padrões antigos com mais rapidez. Passa a tratar o futuro não como uma ameaça, mas como um espaço possível de construção. Isso não é pouco. Isso é profundo. Porque muitas vezes, o que impede a mudança não é a ausência completa de caminhos. É a ausência de um estado interno compatível com a construção desses caminhos. A visualização ajuda a criar esse estado. Ela não entrega tudo pronto, mas ajuda você a se tornar alguém mais alinhado com aquilo que busca. E isso já é uma transformação imensa. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Talvez, durante muito tempo, você tenha usado a imaginação apenas para antecipar problemas, reviver dores, exagerar riscos ou reforçar medos. Talvez sua mente tenha sido treinada muito mais para prever o pior do que para reconhecer possibilidades. Mas isso pode mudar. A imaginação não precisa ser uma ferramenta de ansiedade. Ela também pode ser uma ferramenta de alinhamento, direção e expansão. Quando você aprende a visualizar com verdade, consciência e intenção, começa a reorganizar sua forma de perceber a vida. Começa a ampliar a familiaridade com uma nova realidade. Começa a notar o que antes parecia invisível. Começa a construir, dentro de si, um solo mais fértil para sustentar crescimento, clareza e oportunidade. Visualização criativa não é sobre fugir do presente. É sobre preparar a mente para participar melhor do futuro. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu treino minha mente para ver oportunidades. Essa frase pode marcar o início de uma nova relação com a sua percepção, com sua imaginação e com o seu próprio potencial. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que muitas vezes a oportunidade já existe, mas a mente ainda não aprendeu a reconhecê-la. Porque a transformação começa quando a percepção desperta. Visualização criativa. Como treinar sua mente para ver oportunidades? Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui, a transformação começa dentro. Sempre começa dentro.